Olá, hoje o canal do produtor começa uma série de entrevistas sobre as principais ações do sistema CNA-Senar em 2016. Nós vamos mostrar os principais fatos do ano no setor agropecuário, além de apresentar também as previsões para 2017. E o nosso primeiro assunto é a economia brasileira e mundial. E para falar sobre este tema, eu recebo aqui o economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Muito bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Sérgio, vamos começar falando dos Estados Unidos, o grande fato político do ano, né, que criou aquela perspectiva de vai ganhar, não vai ganhar, mas com a descrença total acabou dando Donald Trump. Essa já tem essa repercussão, a economia já absorveu isso ou ainda que se criou essa expectativa? Olha, de fato, assim, o Trump ter ganho foi uma surpresa absolutamente completa, né? Ninguém estava trabalhando com esse cenário, a possibilidade dele ganhar era muito remota, tanto que não se trabalhava muito com cenários pós-Trump. O que poderia acontecer com o mercado de ativos, o que poderia ser de fato na economia. Até porque, quando você olhava o plano de governo do Trump, na verdade não tinha plano de governo. Ele lançou um livro no final do ano passado, super curtinho, umas 150 páginas, com mais ou menos o que ele queria fazer. Mas no jeito Trump de colocar as coisas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou acontecer, mas assim, substância, o que de fato vai acontecer, ele nunca foi muito claro. Então, com a vitória dele, essa incerteza cresceu de uma maneira muito grande. Porque ele ganhou, a gente não sabe o que ele vai fazer exatamente. As coisas que ele colocou até agora são muito ampassantes, são muito genéricas. Então, até a posse dele no começo de janeiro, né, 20 de janeiro, vai ficar com uma sensação de que não sei o que vai acontecer. Então, o mercado já reage automaticamente a isso com uma incerteza em termos de preço de ativos de uma forma generalizada. Então, a gente vê o câmbio depreciando, a gente vê as taxas de juros de longo prazo subindo, como estão subindo ao redor do mundo inteiro. Então, isso vai continuar com a gente pelo menos até a tomada de posse. E, assim, conhecendo um pouco o perfil do Trump, a tendência é a gente ter acentuar um pouco essa situação meio complicada a partir da posse dele no ano que vem. Então, assim, ainda tem muita emoção pela frente com o resultado da eleição. Uma das preocupações justamente com a eleição de Trump é um possível protecionismo, com a elevação de tarifas de importação. É possível isso? Olha, aumentar a tarifa é uma das coisas que ele colocou efetivamente ao longo da campanha inteira, né? Ele quer aumentar a tarifa de 45% de importação na China e 35% de aumento de tarifa de importação para o México. Em economia, a gente sabe que esse tipo de aumento de tarifa é completamente ineficaz. Suponha que você vai aumentar a tarifa de importação na China e no México. Se tivesse só China e México no mundo, até ok, por mais que tenha efeitos negativos dessa decisão. Mas não vai evitar que você traga importação de outros lugares do mundo com preço maior. Então, no final, sempre quando você tem esses aumentos de tarifa, você leva, no geral, ao empobrecimento da população, porque você aumenta o nível de preços, em geral, a população mais pobre que paga. Tem um estudo que saiu esse ano sobre o impacto da política tarifária do Trump, se ele de fato implementar, e o que se viu é que a população mais pobre americana, ao longo de 5 anos, ficaria 20% em termos reais mais pobre. E a população mais rica provavelmente não teria muita modificação. Então, um aumento de tarifa dessa magnitude ampliaria a desigualdade. Então, toda aquela população que votou para o Trump, né, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, que foram os estados que deram a vitória para o Trump dessa vez, seriam os estados que mais sofreriam com isso. Então, se tiver clareza para ele, da equipe econômica que está com ele, de começar a avisar, olha, esse tipo de política não funciona, talvez a gente vai ver uma coisa menor, uma coisa mais tranquila em termos de protecionismo. Acho que talvez não venha por aí. Agora, justamente esse caso, né, uma elevação das taxas de importação, poderá prejudicar produtos do agronegócio? Pensando no Brasil, é justamente o contrário. Assim, para a gente vai ser extremamente positivo, né? Suponha que ele aumenta a tarifa de importação para a China em 45%. Né? A China vai retalhar. E vai retalhar muito provavelmente com o quê? Vai diminuir a importação de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Qual outro país que tem adicional para exportar produto agrícola é o Brasil. Então, o que a gente vai ver provavelmente acontecendo, se de fato ele colocar uma tarifa dessa magnitude, a gente aumentar a exportação de produtos agrícolas para a China. Então, nesse sentido, para a gente é positivo. Você já tem um câmbio que está depreciando por conta da incerteza do Trump, você coloca mais esse elemento adicional, você está falando um efeito de câmbio, mais um efeito de preço que vem por conta dessa pressão e mais um efeito de quantidade. Então, para o setor agrícola ano que vem, que já vai ter uma safra muito forte, a tendência é você ter um ano espetacular.
se de fato isso acontecer. Para o Brasil, né? Para o resto do mundo vai ser complicado. Sempre tem uma complicação, né? Agora, a indefinição do Federal Reserve sobre a taxa de juros também marcou o ano na economia, na sua visão? Marcou o ano, a gente viu o ano inteiro o Fed colocar o tempo inteiro se ia subir ou não taxa de juros. Agora ele chegou numa posição que não tem muito o que fazer. As taxas de longo prazo já começaram a subir por conta do risco Trump e nesse cenário as taxas de curto acabam subindo também. E por que subiram? Não é só uma percepção de risco em relação ao nome do Trump. A política fiscal que ele quer implementar para o ano que vem é muito ruim. A gente não pode esquecer que o Trump tem um DNA republicano e um DNA democrata. O DNA democrata dele, que ele foi até 5 anos atrás, é de aumentar gasto público. Ele quer aumentar gasto de infraestrutura nos Estados Unidos em $1 trilhão. Ok, mas é aumento de gasto. Por outro lado, o DNA republicano dele quer cortar imposto. Então ele quer fazer um mega corte de impostos a partir do ano que vem. Se junta essas duas coisas, o déficit público americano, que já está complicado nos últimos anos depois da recessão de 2008, vai se ampliar de forma gigantesca nos próximos anos. Então, antecipando essa piora fiscal significativa, o mercado coloca uma taxa de juros mais elevada. Então, o Fed não vai ter muita escapatória. Por conta do que a gente está vendo de política fiscal que o Trump provavelmente vai implementar, pelo menos uma parte dela, a gente vai ver o Fed começar a subir taxa de juros no final do ano, e provavelmente continuar subindo ao longo do ano que vem. Então, com a Hillary, seria uma coisa mais lenta. Subiria agora em dezembro, levaria mais um tempo ano que vem para subir. Com o Trump isso vai se acelerar. Por quê? Porque o cenário fiscal dele é muito pior do que seria no cenário com a Dilma. Isso é um grande medo para o Brasil, nessa questão. Quer dizer, em relação a investimentos. A política de juros, eu me preocupo tanto com a política de juros em relação ao impacto aqui. Eu acho que a questão maior que a gente tem para ver de impacto na economia brasileira é que a incerteza que se colocou com ele agora é um pouco guardada das devidas proporções com o que aconteceu em 2008 e 2009. Em 2008 e 2009 você teve uma crise mundial que começou nos Estados Unidos por conta da crise financeira, que se abateu lá, se espalhou para o mundo, e aí a gente teve o mundo inteiro crescendo, entrando em recessão no ano seguinte. O que a gente vê do impacto do Trump agora é um pouco esse cenário. Você tem uma desaceleração do crescimento mundial no ano que vem, inclusive do brasileiro. Então, acho que assim, o maior impacto do Trump não é nem o efeito em si da taxa de juros, que eu acho que é um efeito secundário nesse sentido. O efeito maior é pela incerteza do que significa um Trump ganhando. Isso pode fazer com que atrase um pouco a recuperação da economia que a gente estava começando a ter levemente nesse segundo semestre. Então, assim, o efeito Trump é economia brasileira, 4º trimestre agora, provavelmente ainda 1º trimestre do ano que vem, que é o trimestre de posse dele, a gente ainda vai ver uma economia brasileira meio de lado. Então, assim, o grande efeito dele é desacelerar um pouco a atividade que estava sinalizando que ia ter uma retomada mais forte no ano que vem. Agora, na Europa, um dos principais fatos foi justamente o plebiscito que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. Esse foi o que marcou? Assim, a Europa está numa situação tão complicada quanto os Estados Unidos, talvez, digamos. E talvez até mais complicada do que a economia americana. Você está falando de, nos Estados Unidos, alguém que foi eleito, vai ter um congresso que vai, de certa forma, coordenar. Quando você vê a política geral do Trump, apesar das coisas meio exóticas que ele coloca, você está falando de um presidente que quer aumentar a competitividade. Tirando coisas de tarifa, ele quer aumentar a competição dentro dos Estados Unidos. Isso, de certa forma, sempre é positivo. Agora, quando você vê a Itália, quando você vê a Europa como um todo, eles estão numa camisa de força que foi criada lá atrás, na década de 90, que se chama euro. Você está falando de uma moeda única que impede que as economias dentro da zona do euro se flexibilizem para fazer o ajuste nas suas economias. O que aconteceu esse ano com o Brexit foi uma coisa ainda pior em relação ao euro. Um país que está fora da zona do euro, que é o Reino Unido, falou, olha, eu não quero participar da União Europeia. Então, a sinalização disso foi muito negativa. Abriu, deu o gatilho para outros países começarem a falar, olha, eu também quero fazer um plebiscito para saber se o meu país fica ou não. No final desse ano, a gente tem a Áustria com uma eleição que a extrema-direita está super competitiva. Se essa pessoa da extrema-direita ganhar, ele já falou que vai colocar um plebiscito para ver se a população da Áustria quer ficar ou não. Marine Le Pen na França, ano que vem tem eleição em maio, ela também está super competitiva, se ela ganhar, ela também vai colocar um plebiscito. A gente tem agora, em dezembro, um referendo na Itália sobre mudança constitucional, e nesse caso é muito provável a derrota da possibilidade de mudança constitucional na Itália. Então, se o primeiro-ministro já falou, se isso acontecer, eu saio. Se ele sair, você não tem hoje candidatos para tomar posse e virar primeiro-ministro. Então, você tem uma Europa que está sinalizando, com Trump sendo a cereja nesse bolo, uma recessão engatilhada para o ano que vem.
A Itália, do que a gente está vendo nos números, por exemplo, já está entrando em recessão, está com uma crise bancária instalada muito forte. Você joga o Trump, joga esse referendo sendo o contrário, a receita é muito ruim. Então a gente tem uma Europa bastante complicada no ano que vem, que vai reverberar na gente aqui também em termos de impacto, especialmente em taxa de câmbio mais depreciada. Tem um efeito quase que dominó, mas ainda tem todo esse processo em relação ao Reino Unido. Essa saída, nesse momento, já resultou algum impacto para o Brasil? Não, praticamente nenhum. Que você tinha uma incerteza quando o Reino Unido, quando a população decidiu em junho de sair, havia uma incerteza do que isso poderia significar, que era uma coisa inédita. O que a gente viu ao longo do segundo semestre inteiro é o Reino Unido ter, na verdade, uma reação econômica ainda melhor do que estava tendo antes. Mas por que também? Porque a gente tem uma situação nesse momento em que a decisão de fato de sair, a assinatura do termo de saída com a União Europeia só vai acontecer no ano que vem. Então você está, em certa forma, em banho-maria nesse momento em relação à decisão da saída. Teve toda a discussão que foi colocada pela Justiça Britânica de que o Parlamento também tem que aprovar. Então, de certa forma, você está no stand-by agora, você está numa expectativa do que vai acontecer. Nesse sentido, o impacto acaba sendo diluído, acaba sendo pequeno. O Trump é diferente de Brexit. Brexit foi um elemento que a população, as autoridades vão coordenando para ter a melhor solução possível. O Trump é uma pessoa que, para mim, é um caminhão desgovernado no meio de uma rodovia e está sem freio. Que vai tomar atitudes todo dia que a gente não sabe exatamente o que são essas atitudes. Então, nesse sentido, o risco dele é muito maior. Então, o Brexit é complicado pela sinalização. Ele foi uma sinalização importante para o que a gente viu acontecer nos Estados Unidos, porque a gente vai ver provavelmente acontecer na Itália, na Áustria, na França, mas ele em si, para a gente, não teve um impacto tão significativo quanto está sendo a eleição do Trump agora. Agora, tirando essas duas questões, vamos agora para a China. Apesar da redução do ritmo de crescimento do PIB, aconteceu uma expansão do consumo de alimentos para a situação que deve se manter. Isso é bom para o Brasil? Olha, a China, eu não vejo muita preocupação no curto prazo. Na verdade, pelo contrário, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora com a eleição do Trump, na verdade, você fortalece a China. Você está falando que os Estados Unidos quer sair do mundo, quer sair do TPP. Então, a China está se colocando nesse momento com mais força para fazer acordos comerciais e para, de fato, se mobilizar em outros países comprando ativos, comprando empresas, que ela já estava fazendo. Eu acho que ela vai tender a fazer isso com mais intensidade. Então, o potencial de você continuar gerando crescimento na economia chinesa é relativamente interessante nos próximos anos. Para a gente, vai continuar significando aumento de exportação de produtos alimentícios para lá. O efeito que você pode ter da eleição do Trump, na verdade, potencializa isso. Que se ele entra em guerra comercial com a China, eles vão comprar alimentos da gente. Então, nesse sentido, eu não estou vendo muita preocupação, muito problema da economia chinesa agora, nesse sentido de impactar a gente. Pelo contrário, a gente vai continuar exportando alimentos para a economia chinesa nos próximos anos. Você tem uma economia chinesa que está enriquecendo, a classe média está ficando mais rica, mais alta, e aí com isso você tem mais demanda de alimentos. Por conta disso, o único país no mundo com disponibilidade de oferta de exportação agrícola, além dos Estados Unidos, é o Brasil. Então, nesse sentido, eu acho que continua amplamente favorável para a gente. Economista-chefe da MB Associados, Sérgio Vale. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos com essa retrospectiva e perspectiva da economia.